Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, ou chamado de TAG, em uma revisão dos principais livros e artigos da atualidade. Introdução. A ansiedade não patológica pode ser descrita como uma sensação desagradável, inquietação interna, preocupação exagerada com o futuro, associada a sensações corporais somáticas. Já o medo, ele é uma reação a um perigo específico e observável, ao contrário da ansiedade. Então, normalmente a gente tem uma cascata, que é o medo e a ansiedade, gerando uma sinalização de perigo e em seguida uma resposta adequada e adaptada do sujeito. E dentre esses medos há o medo inato, que a gente nasce, e situações que a gente vai aprendendo conforme a gente vai crescendo. Isso tudo se torna patológico quando essa emoção torna-se disfuncional para o sujeito, tanto socialmente ou economicamente, e ou causa sofrimento para ele. Então vamos para os números da prevalência. Nos Estados Unidos, há uma prevalência ao longo da vida de 5,7%, no Canadá de 6% e no Brasil de 4,2%. A proporção é maior para as mulheres, sendo o dobro em relação aos homens. Já a idade ela é bimodal, aparecendo tanto entre os 20 anos quanto aos 40 anos. Tem uma prevalência de 3% em crianças, 10,8% em adolescentes, ocorre mais em países desenvolvidos, provavelmente devido à urbanização, mas também em caucasianos em relação aos hispânicos e aos negros. E em relação à economia, são 110 milhões de dias perdidos só nos Estados Unidos. Já na fisiopatologia, é sempre melhor a gente mostrar imagens para explicar. Então, começando aqui embaixo, a gente vê o locus coeruleus, que está apresentado nesse círculo azul na estrutura da ponte. Ele é responsável pela resposta do estresse. Ele tem duas atividades, tanto basal quanto ativa. A basal é a avaliação vigilante do ambiente. Então, ele olha todos os eventos ao torno do paciente sem se dirigir a nada, só olhando como um todo. E na parte ativa é a tenacidade e a resposta estereotipada. Então, vamos dar um exemplo. Você está andando pela cidade, então só o basal do locus coeruleus está ativado e ocorre uma explosão. Então toda a sua atenção vai se dirigir ao foco do som, sua cabeça vai girar, seu corpo vai ficar inclinado a esse barulho para entender melhor a situação. Isso pode gerar taquicardia, aumento da pupila e até palidez. Agora, um pouquinho acima tem o hipocampo, que é responsável pela inibição comportamental septo-hipocampal. Ele vai fazer a comparação entre o estímulo real e o esperado. Se houver alguma discrepância ou for aversivo ao sujeito, ele é inibido e o paciente fica em alerta. Então, que nem a questão da explosão, você não está esperando nada de som e se aparecer, ele é ativado. Ou em relação a uma coisa que a gente não está acostumado, por exemplo, a gente sempre espera um rojão vir uma luz e depois um som. Se vier ao contrário, essa parte do comportamento também é inibido novamente. E o terceiro e último é o sistema executivo do medo. Ele é constituído pela amígdala centrolateral, hipotálamo anterior medial e a substância cinzenta periaquedutal. Em relação ao sentimento do medo, tem dois órgãos responsáveis, tanto o córtex órbito-frontal quanto o córtex cingulado anterior vão trabalhar junto para causar o medo. A resposta da respiração acontece devido à amígdala e o núcleo parabraquial, causando aumento da frequência respiratória, a sensação de falta de ar e até o evento estressor da asma. Já na relação da esquiva, da fuga, é principalmente pela amígdala e a substância cinzenta periaquedutal, que é a resposta do medo que a gente acabou de falar. Então ele causa a luta ou fuga ou a paralisação do sujeito. Já em relação à resposta autonômica ao medo, é responsável a amígdala e o locus coeruleus, causando aumento da aterosclerose, aumento da isquemia, pressão, frequência cardíaca e até aumento de risco de morte súbita. E nesse caso é um processo de longo prazo. E outra parte que é de longo prazo é a resposta endócrina ao medo, causada pelo hipotálamo ou amígdala, com aumento de cortisol, doença arterial coronária, diabetes tipo 2 e AVC. E os fatores de risco tem três principais. Tem o temperamental, que é a inibição comportamental, afetividade negativa e a evitação de danos, que está mais relacionado ao comportamento do sujeito. Tem o ambiental, que é a superproteção parental, que ficou em dúvida, alguns estudos falando que tem a ver, outros falando que não tem a ver. E também em relação à cultura, pois algumas regiões têm mais intensidade de sintomas somáticos, outro mais em questão psicológica. E em genético, pelo livro da USP, 1/3 da causa é genética, mas até aí a gente não sabe o quanto essa informação é verdadeira.
Quadro clínico. Então a gente pode dividir entre físico e psicológico. O físico é a tensão muscular, mão úmida, boca seca, sudorese fria, náusea, diarreia, desejo de urinar, dor no corpo e tremor. Já na parte psicológica é irritabilidade, insônia, desatenção e falha na memória. Também podemos diferenciar entre as crianças e adolescentes. As crianças normalmente têm uma preocupação excessiva com sua competência e com a qualidade de desempenho e pontualidade. Tendem a ser perfeccionistas e inseguras, tendem ao excesso de zelo na aprovação e os primeiros sintomas normalmente levam os pais a levarem ao pediatra. Nos adolescentes tem mais sintomas somáticos, cefaleia, náusea, taquicardia, sudorese, dispneia, dor muscular, eles ficam bem queixosos. Falaremos do diagnóstico, mas antes, diagnóstico diferencial. Nos eventos clínicos, a gente tem que pesquisar hipertireoidismo ou feocromocitoma, que aumento de adrenalina. Em relação à substância, tanto de abuso, que é a cafeína, cocaína e êxtase, quanto a exposição a toxinas. No transtorno de ansiedade social, há uma ansiedade antecipatória, normalmente em situações sociais em que o sujeito vai ser avaliado por outros. No toque, há ideias inadequadas que assumem forma de pensamento, imagem, impulsos e podem causar ansiedade no sujeito. No transtorno de estresse pós-traumático, há um evento inicial cronológico que causa ansiedade, então a partir de um evento que ocorre todos os sintomas. E na agorafobia, que é o medo de novas crises. Em relação aos critérios, são 5, sendo o critério A é uma ansiedade e preocupação excessiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses e em vários ambientes. O B é a preocupação é difícil de ser controlada. A C, a ansiedade e preocupação estão associadas a mais 3 critérios, que é a inquietação, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e distúrbio do sono. Normalmente esses estão muito presentes. Em relação a isso, os sintomas físicos de preocupação e ansiedade causam sofrimento na pessoa, atrapalhando atividades sociais. E por fim, o transtorno não pode ser atribuído a uma condição médica geral, uso de substância ou transtorno mental. Um detalhe aí, do DSM-4 para o DSM-5 teve essa alteração, que foi removido o critério que não poderia ocorrer durante transtorno de humor psicótico de desenvolvimento. Ou seja, ele pode acontecer sim. Já em relação ao CID-11, que vai ser iniciado o uso a partir de 2020. A principal característica, fora os sintomas que se mantiveram, é que aqui ele coloca alguns meses, ele não define a quantidade de meses ou dias. Bom, em relação ao tratamento, vamos começar com a psicoterapia. A TCC foi mais eficaz que a lista de espera, que é o placebo. A terapia individual traz melhora mais rápida em relação ao sintoma de preocupação. E meta-análise de 25 estudos mostrou mesma eficácia em tratamento que dura menos de 8 semanas e mais que 8 semanas. A meta-análise de 5 estudos mostrou mesma eficácia entre TCC, terapia relaxante e psicodinâmica. E a psicoterapia baseada em internet foi mais eficaz que a lista de espera. Então só um detalhe. Aqui a gente não fala de outras terapias porque não tem muitos estudos. Normalmente, outras terapias não usam o modelo de medicina baseado em evidências. Então não acabam aparecendo tanto nos livros ou artigos de medicina. Sobre os efeitos de longo prazo na psicoterapia, o benefício foi mantido até 1 a 3 anos após tratamento, bastante. E na terapia combinada, poucos estudos, então não houve evidência se coloca em monoterapia ou em combinado. Em relação à farmacoterapia, a primeira linha ficou agomelatina, duloxetina, escitalopram, paroxetina CR, pregabalina, sertralina e venlafaxina XR. Então, em comparações head-to-head, não houve diferença entre inibidores seletivos e os duais. Porém, em um estudo, o escitalopram foi menos eficaz que a venlafaxina. Estudos com fluoxetina e citalopram tiveram resultados mistos, ora falando que são muito eficazes, ora falando que não são tantos. Então eles caíram para a terceira linha, como vocês podem ver. Em estudos controlados, a agomelatina e a pregabalina foram superiores ao placebo, então foram nível 1 de evidência, por isso ficaram na primeira linha. Os benzodiazepínicos, apesar de nível 1 de evidência, é segunda linha devido à tolerância, dependências e efeitos adversos. Então na parte clínica, eles acabaram colocando para a segunda linha. A pregabalina também foi eficaz em terapia adjuntiva. Antipsicóticos tiveram maior descontinuação na terapia adjuntiva, então afastaram um pouco os pacientes. E dentre os não recomendados, temos aí os beta-blocks. Como maior exemplo, propranolol, que a gente vê muito sendo usado aí. Então tomar cuidado e não utilizar. Aqui tem uma tabela com outras medicações, então quem tiver outras dúvidas, pausa o vídeo e dá uma olhadinha.
E essa é uma tabela que aparece muito em relação ao segmento do TAG. Também não vou me atentar aqui, mas basicamente é avaliar o quadro clínico, avaliar a comorbidade, tirar diagnósticos diferenciais, começar o tratamento e manter de 4 a 6 semanas. Se não der certo, a gente faz o aumento. Se ainda não continuar dando certo, a gente troca por uma mesma classe, depois por uma classe diferente. Se não der certo ainda, pensar em terapias adjuntivas como antipsicóticos, benzodiazepínicos e outros antidepressivos, e sempre fazer o segmento. Em relação ao acompanhamento com escalas, tem o Hamilton, que são 14 perguntinhas, dá para fazer em 5 a 10 minutos. Tem o GAD-7, que são 7 perguntinhas. E tem a escala de Beck também. Devemos aguardar então 4 a 6 semanas e manter por até 1 ano o tratamento. Infelizmente, os sintomas tendem a ser crônicos, com formas subsindrômicas. A remissão ocorre em menos de 1/3, causado principalmente pela baixa tolerabilidade à medicação, então os pacientes acabam retirando a medicação e recaindo na crise. Só um detalhe que devemos tomar muitos cuidados com as comorbidades, como transtorno depressivo maior, doença cardiovascular e doença gastrointestinal. E para finalizar, temos aqui uma imagem do Stahl, que ele compara muito o transtorno depressivo maior e ansiedade, tanto em relação aos sintomas, que a gente pode ver aqui na parte de cima, né, com a cor mais forte, que eles são muito parecidos, só mudando os sintomas nucleares. Humor deprimido, interesse e prazer na depressão e ansiedade e preocupação na ansiedade. Outra semelhança é o tratamento, que a gente acaba utilizando antidepressivo para os dois. E é isso, pessoal, essa foi a revisão. Então a gente acabou utilizando as melhores referências que tem aí. Então o DSM-5, o CID-11, o compêndio da USP, o CAMAT e o Stahl. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Segue o canal, dá um like no vídeo e bons estudos.